correntes, ele quer formar o seu negócio. Então, você vai para o mercado financeiro. Gerenciar risco, isso aqui é muito importante para o Brasil, principalmente, por quê? Qual que é o setor que dá mais certo no Brasil? Vai, responde aí no chat, só para a gente... Porque na sala de aula eu gosto dessa dinâmica de falar vocês responder coisa besta para mim. Agronegócio, por quê, Matheus? Professor, por termos grandes estados produtores de diversos alimentos, sabe, da agricultura. E acho que por isso. Mais ou menos, né? A gente tem essa competitividade. Oh, me ensinaram aqui como entra. Vocês querem que eu faça isso ou vamos tocar a aula? Que eu vou ter que sair, entrar de novo, não sei se vai todo mundo cair, não sei como vai funcionar. Só que minha senha está no YouLive. Vai essa até o final e, tipo, na próxima semana você faz corretamente e informa a gente, professor. Acho que é melhor. Melhor, né? Tá. Voltando. Sim, Matheus, a gente é competitivo porque a gente tem uma abundância de fatores de produção, né, do agronegócio, que são terra e clima, né, principalmente. Então, é abundante em terra e é abundante em clima. Tem sol, tem água e tem solo bom, né, terra roça, quanto que os italianos encontraram aqui no interior do estado. Mas o que faz o agro dar certo, e é uma coisa meio surpreendente, para mim, só um minuto, sogra ligando é dureza. É que o agronegócio ele é pouco dependente de mão de obra. Né? A gente, não sei, eu cresci no interior, eu sou do interior da região de cana-de-açúcar, né? Rio Claro, uma cidade perto da usina São João, ali de Araras. Tá? E quando eu era pequeno, você tinha existia o boia fria, que ia lá cortar a cana, né? E agora não tem mais, é tudo mecanizado. Então eles se livraram de um passivo trabalhista muito grande. E a gente sabe, com todo respeito, que eu sou trabalhador também, eu sou CLT, que dá problema à empresa, né? Custa muito a mão de obra. Então, o agronegócio, ele, primeiro, deu certo porque tem abundância de fator de produção, né? Segundo, ele se mecanizou muito. E como ele se mecanizou? Por meio de políticas de crédito subsidiado e direcionado que existem até hoje, né? O Banco do Brasil é o principal responsável por financiar a agricultura no Brasil, né? Seja a política de preço mínimo, seja com crédito, financiamento, né, a taxa de juros menores que do mercado. E o mercado de commodities, né, agrícolas, no internacional, ele é financiarizado. Então, você vende contratos, né, porque você tem agentes apostando na alta ou na baixa do seu produto, né? E isso é gerenciar risco. Então, completando aí, né, o quarto pilar, o agronegócio deu certo porque ele tem acesso a um mercado financeiro onde ele consegue gerenciar esses riscos, né? Então, um produtor, ele consegue, o preço dele final, com margem, tudo é de 10 dólares por tonelada, vamos pôr assim. Ele consegue antecipar o recebível dele no mercado financeiro e esse recebível, ele vira uma outra coisa. Ele vira um papel de aposta, um derivativo, que lá no final não tem mais nada a ver com ele, mas ele gerenciou o risco, entendeu? Então, o mercado financeiro serve para isso. Tá? Trocar ativos para uso imediato ou futuro, né? Então, aqui é mais o mercado cambial, você tem lá os seus 5 mil reais. Eu quero fazer uma viagem para os Estados Unidos. Você vai lá e troca por 900 dólares. Não dá para passar muito tempo, né, nos Estados Unidos com essa cotação. Mas é o mercado financeiro, né? É a estrutura do mercado financeiro que permite isso. Tá? E outra coisa interessante que também passa batido
É trocar informação, gente. Qual é, a coisa, né? O indicador que traz mais informação para qualquer mercado, qualquer ativo, qualquer coisa? Acho que a pergunta não ficou muito boa, mas o preço das coisas, ele carrega muita informação. É o melhor custo-benefício de informação que você tem. Por exemplo, hoje se eu falar, o dólar está a 5,60, o que você vai imediatamente falar? Vai pensar, nossa, está caro. O que aconteceu? Daí você vai buscar outras variáveis para complementar a sua informação. Mas se eu falar, estou vendendo o meu polo a 90 mil reais, você vai falar, está caro, um polo não vale tudo isso, né? E como o principal indicador do mercado financeiro é o preço, mesmo que ele tenha outros nomes. Por exemplo, taxa de juros. Taxa de juros é um preço do futuro ou preço do dinheiro, né? O que mais? Taxa de câmbio é o preço do quanto que o real consegue comprar de uma unidade de outra moeda, né? Tudo isso é preço, né? O que mais? Inflação. Inflação pode ser entendida como um preço também, porque ela é o preço de você consumir amanhã, né? Os juros é o preço de você poupar amanhã, né? E, por exemplo, a inflação, o IGPM bateu 25% o ano passado. Quer dizer, se eu não consumir hoje esse R$ 1, meu R$ 1 daqui a um ano vai consumir só 0,75 centavos, entendeu? Então, pode ser um preço também. Taxa de desemprego pode ser considerado um preço. Aí vamos pensar. Preço de contratação de mão de obra. Se o desemprego está elevado, você consegue, em vez de pagar R$ 2.000 para alguém, pagar 1.800, 1.600, né? Por exemplo, tem um amigo que agora está na temporada de pagamento de bônus, né? De banco, né? E ele trabalha num banco que não deu lucro em 2020, né? Um banco pequeno. E a justificativa do gerente foi assim, ó: o bônus não vai ter bônus, porque a gente só é obrigado a pagar bônus quando dá lucro. E quem está, né, nesses termos. E quem não está gostando pode pedir as contas, porque tem muita gente para trabalhar aí, tá? Por quê? A nossa taxa de desemprego, né, o preço do empregado está baixo, porque a taxa de desemprego está muito alta, né? Está em 13 milhões de pessoas, mais ou menos 15% da população econômica ativa, tá? Então, todas essas variáveis, elas podem se transformar em um preço no mercado financeiro, né? E a principal informação que o mercado financeiro traz é o preço. Ele condensa muita informação. Você fala o preço de alguma coisa, você sabe se está caro ou não, tá? Mesmo que você não entenda tanto do mercado. Que nem eu não... Minha irmã entende muito mais de carro do que eu. Mas se falar, porra, um Kwid está R$ 70.000, eu vou achar muito caro, mesmo eu não sabendo quanto que vale um Kwid. E as funções do mercado financeiro? Permite que os agentes econômicos, ou seja, pessoas físicas, jurídicas e governo, alcancem seus objetivos, seja aquele exemplo lá do meu amigo, né, de abrir empresa, seja do meu objetivo, que é comprar meu Fox 2015, né? A função também do mercado financeiro é encontrar a taxa de juros que iguala a poupança agregada e os empréstimos agregados. Aqui, gente, a gente pode perder um tempinho discutindo, tá? Cadê a caneta aqui vermelha? Vocês têm ideia do que é poupança agregada? O próprio nome já diz. É tudo que está aplicado no Brasil. Então, não é só a poupança que a gente conhece, né? Caderneta de poupança, mas todos aqueles recursos que não estão sendo consumidos, né?
E aqui está um grande problema do Brasil, né? A gente tem uma renda média, mais ou menos de R$2.000, R$3.000 por pessoa, né? É claro que isso é muito desigual, mas a taxa de poupança é muito baixa. A gente não guarda dinheiro no banco, a gente não guarda dinheiro no mercado financeiro, tá? E o que acontece? Se você não guarda dinheiro no mercado financeiro, né, os seus cidadãos não poupam, né, de maneira geral, assim, você tem menos dinheiro para emprestar, certo? Então vamos pensar que isso aqui é a poupança brasileira. Não, peraí. Isso aqui é a poupança brasileira. E as famílias vivem endividadas, certo? Parece que 80% das famílias têm dívida em atraso de mais de 60 dias. Já viram esses indicadores, né? Então quer dizer que as nossas necessidades de financiamento são maiores, certo? Então vou pôr aqui N, tá? Em vez de falar de empréstimo. O que é isso, gente? O que está acontecendo aqui? A gente tem uma oferta, certo? Que os bancos eles têm essas aplicações né? Vamos pensar para não entrar nessa de título. Imagina que o banco ele tem todo esse dinheirinho aqui IP guardado. Só que ele tem toda essa turma aqui para emprestar. E o que acontece? Quem que regula isso aqui? A taxa de juros, tá? Ou seja, tem tão pouca oferta que eu posso aumentar o preço desse dinheiro que essas pessoas ainda assim vão atrás dele. Porque o país está devendo muito. Entendeu? Tem isso aqui de excesso. Se a coisa diminui para cá, né, vamos pensar que aqui é o N1. O que acontece com a taxa de juros, que é o I? Ela cai, certo? Porque a demanda está mais próxima da oferta. Então, se o país poupa pouco, né, a taxa de juros do mercado financeiro, estou falando em genérico, eu não estou falando de Selic, não estou falando de nada. Mas os juros para você devedor, encontrar, né, tipo, suprir as suas necessidades, ele vai ser maior. Enquanto que, se você tem uma capacidade de gerar poupança, por exemplo, no Japão, que a gente falou aqui, a taxa de juros é menor. O caso do Japão é muito interessante, por quê? Vou usar aqui o mesmo exemplo, só que na outra coisinha. No Japão, você tem muita poupança, certo? Tem muito dinheiro parado lá. Muito pezinho. Aqui é a oferta, né? E a demanda é baixa. A necessidade de financiamento é baixa. Ou ela não é tão grande quanto o que tem guardado. E o que acontece aqui com a taxa de juros? A taxa de juros ela é negativa. Então, o que os bancos fazem? Eles estimulam. Ó, gente, tá sobrando tudo isso aqui, ó. Esse dinheiro não precisa ficar parado comigo. Então, eu vou cobrar um juros negativo para você tirar esse dinheiro do banco e fazer o quê? Consumir. Tudo bem, gente? Esses rabiscos da dando para entender? Pode responder só no chat aí, tá? Então, no mercado financeiro, em todos esses 4 mercados que a gente vai ver, ele iguala a poupança aos que os devedores precisam, tá bom? Vocês já tinham visto isso em algum lugar? Só para não saber mais ou Não, menos. professor. Não. Outra coisa. Bom, que bom. O mercado financeiro é onde ocorre a alocação eficiente de recursos, tá? Isso aqui também
é interessante. Para onde você tem esse recurso, né? Onde você vai dar o melhor uso para ele. Tá? Bom, o exemplo que eu trago para vocês aqui. Eu trabalhava numa securitizadora, né? Fui estagiário lá, enfim. E naquela época, a Selic, que é a taxa livre de risco, a gente vai ver, acho que ainda hoje, não sei. Deixa eu ver aqui. Tá, dá para ir até as 9 horas, eu acho. Direto, tá? A Selic estava 12% ao ano. E eu torço para o Palmeiras, né? Já falei isso. Naquela época, acho que era 2007, o Palmeiras estava uma beleza, né? Caio Júnior de técnico, essas coisas, e o time estava meio quebrado, né? O Mustafa tinha acabado de sair com uma gestão desastrosa, enfim. O Palmeiras tinha caído, né? E eles lançaram, o clube lançou uma Sociedade dos Eternos Palestrinos, que você comprava cotas, se não me engano eram cotas de 10 mil reais, né? E você tinha direitos, né? Com essas cotas você tinha participação nos direitos. Gente, peraí, eu não vou fazer isso. Nos direitos dos jogadores, que eram, acho que eram uns 10 jogadores que tinha nessa cesta. Tá? Entre eles o Valdívia. Tá? Para quem não é muito inteirado em futebol, o Valdívia é um jogador chileno, muito bom, mas muito chinelinho também, né? Fazia sempre corpo mole, machucava bastante. Daí eu tenho meus 10 mil reais lá. Imagina que o Fernando voltou no tempo, eu estou com meus 10 mil reais lá. Onde vocês aplicariam o dinheiro de vocês? Pode falar aqui no chat, só para eu ver. Nessa cesta de jogadores ou num título de público federal, TPF? Qual que parece mais vantajoso? Estou falando de Valdívia, jogador de futebol, vai que um estoura. Bom, vamos pensar, Nicolas, em um ano, vai? Um curto prazo de um ano. No time. Tá, eu pensava nisso também, sabia? Mas o que acontece? Esses meus 10 mil reais, eles têm garantido 12%. Então o que acontece? Deixa eu até mudar a corzinha. Esses 12%. Se eu colocar meus 10 mil aqui, eu tenho a chance de estourar, né, na boca do balão com o Valdívia, indo, sei lá, para a Europa, né, na época. Mas aqui o risco é muito grande, né? Então eu não tenho certeza que isso aqui vai render mais que 12% ao ano. Pode ser que daqui a um ano, ou em 2008, tivesse rendido mais que 12%. Mas também talvez eu podia ter perdido dinheiro. E eu acredito que o Palmeiras teve algum probleminha aqui, jurídico, financeiro, porque a cesta de jogador era uma porcaria. Era toda aquela galera que veio do Curitiba. Jesse, Gladstone, Edmilson Bomba do Pantanal e mais alguns júnior. Então não rendeu no mínimo os 12%. Tá? Então, essa taxa aqui do mercado financeiro é que define o melhor uso dos recursos. Hoje ela está em 2%, certo? Então, você olha para alguma coisa, você pega o dinheiro assim. Vou até apagar esse exemplo aqui. Dão mesmo, viu, Vitor? Deus me livre.
Então, hoje a gente está numa situação muito engraçada no Brasil, tirando a pandemia, tá? Vamos pensar que não tem pandemia. A gente tem uma taxa de juros de 2% e você não compensa deixar o dinheiro em 2%, que é muito pouco. Porque hoje você consegue projetos, né, que rendem mais de 2% ao ano. Você abrir um stand de coxinha no shopping, rende mais de 2% ao ano? Sim. Então você pega esse dinheiro, vende seu título público e abre o stand de coxinha. Certo? Só que acontece, a gente não tem projeto no Brasil. Com 12% ao ano, já começa a ficar mais difícil, certo? Você, 12%, vou pôr aqui no jogador, mas talvez não dê certo. Né? Vou ter que pôr aqui nessa stand de coxinha, 12%, vou ter que subir o preço e controlar custo. Tá? Uma coisa que eu quero que vocês entendam, que talvez esteja soando estranho, vocês olham e falam, puta, 12%? 12% não é tanto. Se eu abrir um estacionamento, né, uma garagem de carro, eu consigo fazer uma margem maior de 12%. Só que essa aqui é a referência, tá, gente? Não sei se foi nessa classe ou na outra, de turma de quinta, que eu perguntei o custo de capital de giro para uma empresa. Né? Está cerca de 22%, 23% ao ano. E você fazer isso de margem, dependendo do negócio, às vezes fica inviável, né? Sua margem fica muito baixa. Você pega um empréstimo de 1.000 a 22%, e sua margem é 30%, às vezes nem compensa você ter um negócio, né? Para ficar com uma margem real de 7%. Tá? Então, a taxa livre de risco do mercado, que é a Selic, que é a taxa DI, ela orienta qual que é a alocação eficiente do recurso. Então, naquela época, eu olhava aquele bando de jogador perna de pau e via lá a Selic paradinha, sem passar raiva. 12% ao ano. Você põe o dinheiro lá. Certo? E agora o que está acontecendo aqui no Brasil é que você tem uma taxa baixa de juros, né? Você consegue captar muito recurso a 2%. Se todo mundo está oferecendo a 2, a 3, a 5, que seja a 10. Não é mais a 22, né? Não é mais a 38, 40, como que era quando a Selic era 12%. Só que você não tem onde pôr esse dinheiro. Então isso se chama empossamento. Tá? Você tem a liquidez aqui, né? Aqui, ó, você tem um monte de dinheiro aqui. Nossa. Você tem um monte de dinheiro aqui. Só que você não tem nenhum projeto. Tem poucos projetos. Então fica justamente essa poça aqui de liquidez. Tem um monte de recurso aqui, só que a gente não tem a transferência do mercado financeiro do MF aqui, né? Para economia real. Você não tem onde pôr esse dinheiro. Por quê? Um cenário ideal, vamos dizer assim, a alocação eficiente de recurso, o Brasil com bastante projeto, bastante empreendimento, concessão pública, privatização, essas coisas, o recurso sairia do mercado financeiro, sairia dos títulos públicos de 2%, e iria para onde? Iria para cá, para a economia real. Ia virar o quê? Emprego. Mas como a gente não tem projeto, fica empossado aqui. Né? Fica nessa poça toda o dinheiro. Vocês entenderam, gente?
Ficou Sim, confuso? professor. Tá muito... Ficou um pouco confuso para mim, professor, essa última parte. Tá. Vou tentar Eu explicar. entendi até a parte do que a gente tem uma quantia parada de dinheiro e tem poucos projetos. Aí eu não entendi o restante. Bom, vou tentar reformular, então. A taxa de juros ela está baixa, certo? Quando ela Certo. está muito alta, o custo de oportunidade ele fica mais alto. Ou seja, se você tem dinheiro, em vez de você levar para um empreendimento, abrir uma loja, um stand de coxinha, você sempre vai optar por colocar numa aplicação, certo? Porque ali rende 12%, 15%. No começo do plano real, a taxa de juros era 45% ao ano. Do que você se arriscar a abrir qualquer coisa, né? Porque o melhor uso desse dinheiro não vai ser abrir um negócio, vai ser colocar no banco. É bem racional assim, tá? Agora, com a taxa de juros baixa, você tem muito recurso, certo? E você pode tomar mais risco. Porque se der errado, você só paga 2%. Ah, só paguei 2%. Só o que acontece? Os bancos estão oferecendo crédito, mas você não tem tomada de crédito para empreendimento. Então, o melhor uso do recurso nesse momento no Brasil é qualquer coisa que renda mais de 2%. Aqui no nosso exemplo de taxa livre de risco. Tá? Mas a gente não tem, não sei nem se é cultura ou se é capacidade mesmo, porque a nossa mão de obra não é qualificada. Os bancos eles não recebem esse recurso. Desculpa, não recebem demanda por esse recurso. Então não tem gente batendo na porta do banco falando, oh, eu quero abrir uma churrascaria. O dinheiro está baixo, né? O custo do dinheiro está baixo. Vocês entenderam? Acho que foi o Alessandro isso? Entendi, professor, agora entendi. Tá. Acho que um exemplo mais... E daí, nesse caso, o ideal seria seria investir, empreender, no caso, em um negócio que dê uma taxa acima de 2%. Porque o TIR, o payback, né, de 2%, ele é viável, ele fica mais viável. Né? Sim, de novo, falando na taxa livre de risco. É claro que você não, eu quero abrir minha padaria aqui no bairro, e for no banco, ele não vai te oferecer 2%. Né? É um juros maior. Mas é só para mostrar como que funciona. Você, livre de qualquer risco, né? Você vai receber 2% pelo seu dinheiro. Talvez, né, vale a pena você correr um pouco mais de risco para receber 4%. Né? Já não é tão arriscado assim. Né? A não ser que a economia seja muito, né, muito da bagunçada para 2% ser um risco elevado. Né? Deixa eu ver outro exemplo. Professor. Beleza. O que aconteceu? A gente, misturando um pouco essa questão cultural, o Brasil, ele quer o quê? Casa própria. Né? A gente tem um déficit habitacional aí de mais ou menos 5 milhões de pessoas sem casa própria, né? Acho que na cidade de São Paulo ou no estado. Eu vi esse dado faz um tempinho. Mas, enfim, tem um déficit habitacional significativo no Brasil e todo mundo pensa em primeiro ter o seu canto, certo? O sonho da casa própria, essas coisas. Essa última geração, né, uns 10 anos para cá, está meio questionando isso, né? Porque você ter uma casa incorre em muito custo, então o aluguel, às vezes, ele é uma alternativa mais viável. Tá? Mas o brasileiro tem isso, né? Precisa ter o seu imóvel. E a taxa de juros caiu na pandemia, né? Ela foi para 2%. O que os bancos fizeram? Começaram a oferecer financiamento imobiliário a uma taxa de juros mais tranquila, né?
E aconteceram duas coisas. Primeiro, as preferências dos consumidores mudaram por causa do home office, né? Ou seja, você tem a opção de trabalhar em casa todo dia ou quase todos os dias. Você não precisa morar perto do metrô. Você não precisa mais morar no centro, onde é mais caro. Você pode ir mais para longe. Você pode pegar uma casa até maior. Porque o metro quadrado, vamos pensar na cidade de São Paulo, do lado de lá das pontes, né, ele cai metade, 30% pelo menos. Então você tem uma mudança nas preferências do consumidor, ele vê no banco e fala, olha, a taxa de juros está 6 e pouquinho, 7%. Quando antes era 14%, 10%, entre 10% e 14% a taxa de juros. Fala, opa, vou comprar minha casa. Então, acho que até outubro ou novembro, na série histórica do FIPZAP, bateu o recorde de venda de unidades de imóveis. Né? Por quê? Se você tinha um dinheiro guardado para, sei lá, para consumir ou para pagar o aluguel, com a redução da taxa de juros para o financiamento imobiliário, o melhor uso mudou. Não é mais para o aluguel, para o consumo. O melhor uso, devido a essa redução na taxa de juros, provocado no mercado financeiro, é adquirir uma casa. Então, acho que esse exemplo fica mais pessoal. Tá bom? Deixa eu ver que horas são. 15 para as 9. Tá, vamos lá. Bom, então vamos lá falando do mercado monetário, que é o primeiro daquele prisma lá, tá? O mercado monetário é isso mesmo, tá? É o mercado onde se transaciona moeda, recurso. Tá? Só que os principais agentes desse mercado monetário são os bancos, as instituições financeiras e o governo, tá? Não são só eles, mas para a gente começar a conversar disso, é melhor assim, tá? Então a existência dele é para controlar a liquidez e a taxa de juros na economia. Então, depois de tudo isso que eu falei, o Banco Central, ou o governo, né, o Banco Central ou o Tesouro, que são os principais players do lado do governo, eles atuam para regular a liquidez da economia. O que é a liquidez? Aquela habilidade de transformar ativos em moeda, né? E a taxa de juros. Mudando justamente regulando justamente a capacidade, né, o interesse, né, a demanda por poupança e a necessidade de financiamento, tá? De uma economia. Vamos explicar um pouquinho melhor isso, que eu acho que na minha explicação ficou ruim, tá? Bom, liquidez, se o Banco Central quer aumentar a liquidez, né, por que ele quer aumentar a liquidez? Porque ele acha que a atividade econômica está frágil, né? Então ele compra títulos do governo para deixar mais moeda na mão das instituições financeiras. Quando elas têm a moeda em mãos, né, claro que não é, né, bloquinho de dinheiro, o que elas fazem? Elas diminuem a taxa de juros para crédito, então aí justamente a interligação entre o mercado monetário e o mercado de crédito, principalmente para crédito de consumo. Então, eles financiam as empresas com capital de giro mais barato. A gente não precisa decorar tudo agora, a gente vai, né, falar de mercado de crédito. E também reduz o custo do dinheiro para consumo, né? Então, se a preocupação do Banco Central é a atividade econômica e a inflação está muito baixa, ele pode comprar título, jogar no mercado, né? Os bancos vão pegar e transformar isso em consumo ou em produção. Tá? Produção do lado das empresas, consumo do lado dos consumidores ou das pessoas físicas. Certo? O governo, o Tesouro, ele também pode influenciar a taxa de juros dentro desse mercado monetário, que imagina agora, tem que financiar o auxílio emergencial.
certo? Ele não tem dinheiro, então ele vai pegar dinheiro no mercado. Fala, gente, eu preciso financiar aqui, eu vou ter déficit, né, fiscal, e eu vou pagar, eu preciso desse dinheiro e eu já estou deficitário, então eu tenho que aumentar os juros que eu vou pagar para mostrar confiança. Então, por isso que a Selic, né, a Selic Meta, a gente vai ver que é uma coisa diferente da taxa Selic, está com uma perspectiva de alta, tá? Porque o governo vai se endividar, a inflação está batendo aí né, principalmente a inflação, né? A inflação no IGPM está batendo 25%, né? O IPCA, que é o índice oficial, está em torno de 4,5%, 4%. Não está tão preocupante. Mas o Banco Central vai ter que dar uma subida de juros, porque o governo vai ter que se endividar. Tá? Ele gastou muito durante a pandemia. Então, isso acontece no mercado monetário. Tá? Os ativos são geralmente de curto prazo, até 1 ano, e alta liquidez. Ou seja, eles sempre são convertidos em dinheiro, em moeda. Tá? Então, aqui eu expliquei mais ou menos, né? Ele realiza a compra de títulos, injetando recurso, ou ele vende título. Quando ele vende título, para tirar o dinheiro e para atrair, né, o investidor, o capital para o seu título, ele também o governo oferece taxas de juros maiores. Né? Eu, como pessoa física, eu tenho meus R$100 e falei, putz, em vez de eu consumir agora, em vez de eu comprar o sapato que eu quero comprar, eu vou deixar num tesouro direto, por exemplo, porque os juros aumentou. Então, ele dá uma freada na atividade econômica, né? Ou seja, a demanda cai, a produção cai, logo a inflação cai. Então, a taxa de juros aumenta quando o Banco Central ou o governo, pelo Tesouro Nacional, vende título, tá bom? E a taxa de juros geralmente cai, certo? Quando o governo compra títulos, certo? Porque ele está colocando mais dinheiro na economia. Bom, os títulos mais negociados são aqueles do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional é aquele, bom, como se fosse uma tesouraria da empresa, o Tesouro Nacional é uma tesouraria do governo. Ah, precisa de dinheiro, emite um debênture. Ah, precisa de dinheiro, emite um título público, tá? Os mais comuns são letras do Tesouro Nacional, as letras financeiras e as notas do Tesouro Nacional. As letras, elas são pré-fixadas, as letras financeiras são pós-fixadas e as notas financeiras, eu acho que elas têm um prazo maior, tá, de vencimento. Então, essa é a diferença entre letra financeira e nota, tá bom? Bom, vocês estão ouvindo meu filho ao fundo aí. Esse mercado monetário, onde o governo, o Tesouro Nacional, o Banco Central e os bancos interagem, ele é organizado em dois ambientes, vamos dizer assim. Primeiro é a Selic, onde o Tesouro Nacional joga os títulos, né, faz o leilão primário. Então, o governo precisa financiar o auxílio emergencial e vai emitir tantos bilhões de reais em dívida. Esse papelzinho, vamos pensar assim, ele vai no escritório da Selic. Então, os bancos olham lá no sistema e falam, ó, tem esse título aqui, vamos comprar ou não, tá? Então, a emissão ocorre pelo Tesouro Nacional no ambiente Selic, tá? O Selic, ele trata só de título público. O CETIP, não é mais CETIP, é B3, é título privado, tá bom? Além dessa, né, de ser a vitrine dos títulos públicos, ele também registra e controla a liquidação, né, para saber, tipo um ledger, né, ó, sei lá, o Banco Paulista comprou NTN-F, R$1 milhão, depois vendeu para outro banco, então ele faz esse clearing, esse casamento das operações, tá? Mas, como eu disse, os bancos eles podem oferecer os títulos públicos como opção de investimento, de aplicação para os
os seus correntistas, enfim, para o mercado, né? Então, no off-pub, que é um sistema dentro da Selic, é só banco para comprar do governo. E o off-dealer é justamente os bancos negociando, seja com o Banco Central e entre eles, operações lastreadas em título público. Tá? É só, enfim, duas caixinhas dentro do sistema Selic. Tá? Bom, e o que altera, né? Como que funciona aí o Selic? O banco vai comprar um título público, né? E ele tem que manter uma reserva bancária no Banco Central, que é como se fosse uma conta corrente, né? Essa conta corrente ela tem que estar zerada todo dia, né? Não pode ter saldo, não pode ter sobra de dinheiro, nem faltar caixa, ele tem que estar equilibrado. E... Desculpa, acho que eu perdi um pouco. Isso. Quando ele compra o título público no leilão, o dinheiro vai para o governo a partir dessa reserva bancária, certo? Então, se ele está solvente, né, ele está sobrando, ele compra o dinheiro e fica com o título público, esperando a remuneração, certo? Mas, ali nesse ambiente Selic, ele também pode falar assim, putz, eu estou sem dinheiro. Hoje eu sou o Bradesco, eu tive que pagar a conta de uma salário, né, fazer o pagamento de uma empresa de 10 mil funcionários. Né? Então, ele fica descoberto na reserva bancária. Porque a reserva bancária é como se fosse uma memória de todas as operações diárias do banco. Tá? Então, ele pode negociar compromissadas ali entre os bancos, né, operações compromissadas entre os bancos com laço em título público. Então, por exemplo, esse Bradesco vai ficar descoberto na reserva bancária. E ele tem títulos públicos. Ele fala, Banco John Deere, você me empresta, sei lá, 200 milhões para pagar, para cobrir minha reserva bancária? Eu dou esse lastro aqui, né? Eu dou esses títulos como garantia e prometo comprar amanhã, né? É o D1, certo? Vocês entenderam essa dinâmica? Daí o banco John Deere fala, tá bom, Bradesco, toma esse dinheiro, me dá os títulos aqui, passa o dia seguinte, o Bradesco, né, zerou a reserva bancária dele, vai lá e devolve o dinheiro para o John Deere, baseado na variação desse título público, pagando os juros. Tudo bem, gente? Ficou confuso? Ou não? Não, professor, ficou tranquilo. Pelo que eu entendi, é como se fosse uma garantia, né, que o banco dá para essa É, transação que é momentânea. isso, ele lastreia, né, o empréstimo entre os bancos. Tá? Bom, o que um banco faz no mercado monetário? Né? Ele capta recursos aqui da gente, né, em depósito à vista, e também na colocação de títulos de outras. E os títulos deles, né, ele joga um debênture, enfim, uma nota. E aqui do outro lado, as reservas bancárias, que é a conta corrente do banco, ela é formada por depósito voluntário, né? Então o banco ele tem uma política de saúde financeira muito estrita, então ele voluntariamente deixa parado como reserva bancária, sei lá, 100 milhões de reais. Tá? Mais o depósito compulsório do Banco Central. Deixa eu só ver um negócio. Vou mais esses dois slides e vou parar, tá, gente? Porque a gente veio direto e eu tô ficando um pouco cansado já. Bom, reserva bancária. Então, o depósito voluntário é esse que o banco voluntariamente mantém na reserva para garantir a sua saúde financeira. Né? E o compulsório é que o Banco Central exige, por regulação, para ele ter o controle do sistema bancário, da indústria bancária nacional. Né? Então, acho que hoje em dia se está em 55%, tá?
O depósito compulsório está em 55% dos depósitos à vista, né? Então, a cada R$ 100 que o banco tem na conta corrente correntista, ele tem que deixar imobilizado, vamos dizer assim, R$ 55. É um negócio bem violento mesmo, porque crise financeira vem e vai, mas uma crise bancária é um negócio que desestabiliza a economia, né? A gente vê aí o Brasil dos anos 80 como que é. Tá? E também ele pode deixar um dinheiro em caixa, né? Que ele usa justamente para fazer essas operações, enfim. Da mesma forma que o banco, num dia, ele pode ter tomado o recurso para equalizar a reserva bancária, ele pode, no outro dia, né? É que nem tênis, né? Cada saque é um jogo totalmente diferente, né? Esse é o segredo do tênis e dos grandes vencedores. O cara consegue mudar a mente rapidamente, né? Ele deixa um dinheiro de caixa lá para justamente fazer essas operações para os bancos que estejam descobertos, tá? E o banco também, ele faz aplicações com os recursos que ele captou, né? Ele empresta para a galera, ele compra títulos de outro banco ou moeda estrangeira, tá? Aqui faltou o estrangeiro. Bom, crédito, beleza, ação também, né? Vocês sabem que os bancos têm corretoras, mas existe um negócio chamado Chinese Wall, tá? Vou fazer um muro aqui, ó, que impede que as corretoras dos bancos troquem informação com a área, comercial do banco, né? Comercial. É a área de investimento, tá? Por isso que você fala Itaú, BBA, né? É um banco, quase um banco, um outro banco, né? Aqui não é permitido trocar informação, né? Porque o banco, ele pode ter ações em tesouraria, né? Mas ele não pode ser por meio do banco, do braço de investimento do banco, tá? E as empresas também, né? Elas têm ação de tesouraria, mas aqui a gente está falando do banco, tá? E moeda estrangeira, aqui daí não precisa ser o banco de investimento, né? Os bancos podem ter comprar um dólar, deixar dólar em caixa, né? Para eventuais fins de proteção. Bom, antes da gente terminar, vou falar rapidinho disso aqui, né? Quais as transações que afetam essas reservas bancárias, ou seja, isso aqui. Os depósitos compulsórios, que eu falei, né? Os 55%. Na próxima aula a gente começa mexendo no... Oi? Pode explicar um pouquinho o que seria esses depósitos compulsórios? Posso. Compulsório, ele é... Como eu posso dizer? Eu não vou buscar nenhuma definição, mas é assim. Não sei se vocês já ouviram falar que o Banco Central ele garante todos os depósitos no Brasil até R$200 mil, certo? Se você tem R$200 mil aplicado, sei lá, numa corretora, um robozinho de investimento, por exemplo, uma Magnetis da vida, se a Magnetis quebra ou se enfim, um banco quebra, o Banco Central te devolve R$200 mil. Ele garante isso. O Banco Santos, ele quebrou em 2005, e enfim, teve, né, muita coisa política aí no meio, mas ele quebrou, você tinha correntistas lá que receberam R$200 mil de volta, né? Se eles tiveram mais, é o prejuízo deles. Então, você tem R$500 mil, você perdeu 300. Mas R$200 mil o banco garante. Isso é a saúde do mercado financeiro, vamos dizer assim, mas mais do mercado bancário, né? Você ter uma segurança na economia do país também, né? Então, se eu fazer investimento, enfim, eu consigo me proteger por lei, né, entre aspas, né, pelo Estado, em até R$200 mil. E como que o Banco Central faz isso? Ele exige depósito compulsório das instituições financeiras, né? Então, nesse caso, eu até posso ver a legislação, faz um tempinho já, um tempão que eu vi isso.
Mas para bancos comerciais e bancos múltiplos, que a professora Silene vai detalhar melhor, a taxa é de 55% dos depósitos à vista que esses bancos têm. Então, por exemplo, o Bradesco lá tem R$ 1 bilhão em depósito à vista, ou seja, parado na conta corrente de todo mundo. O Banco Central fala, tá, 55% disso, ou seja, 550 milhões, tem que ficar parado na reserva bancária como depósito compulsório. Ah, se aumentou, se o banco captou mais ou captou menos, esse valor muda, né? Porque ele é um percentual. E precisa ver para os outros bancos. A gente pode até abrir tem uma seçãozinha no Banco Central que fala do compulsório. Então é para isso, né? Esse compulsório é justamente para o Banco Central garantir a saúde do mercado financeiro brasileiro, tá? Ficou claro? Sim, Pro, bastante. Obrigada. Nada. E assim, claro, tem muita conta por trás, mas é arbitrário, né? O banco pode decidir subir ou descer sem aviso, né? Então pode chegar a 70%, a 40%, né? É uma decisão própria do banco, tá? Do Banco Central. Bom, recolhimentos e transferências ao Tesouro de tributos e contribuições federais. Então, nessas operações de título público tem emolumento, tarifa, que deve ser parte da reserva bancária, tá? Negociações com títulos de sua própria emissão, ou seja, tem que estar discriminado ali na reserva bancária do banco junto ao Banco Central, né? O que ele tem de título de dívida que ele emitiu, né? De responsabilidade dele. O saldo das transações, aí a entrada e a saída, né? Que nem o exemplo que eu falei do pagamento da folha de uma empresa grande pelo Bradesco, tem que estar, né? Mostrar isso na conciliação bancária dos bancos com o Banco Central. Tá? Não é dos bancos entre os bancos ou das empresas com os bancos, né? Conciliação banco-bancária, né? Dos bancos com o Banco Central. E as operações com o título público em leilão primário, ou seja, quando o Tesouro Nacional, né, lança o título, ou quando ele é negociado entre as instituições financeiras ou empresas, né? E também as operações com moeda estrangeira, tá bom? Gente, eu vou parar por aqui para não prejudicar o conteúdo, né? A gente retoma aqui, faz uma continha bem simples, tá? E daí a gente já entra no mercado de crédito, tá? O que eu preciso fazer? Chamada, né? Vamos ver como que é a chamada aqui. Eu vou fazer a chamada do mesmo jeito que eu fiz na outra turma, tá? Eu vou criar um Google Forms, não criei, vou dizer vagabundo, né, que é feio, mas estou bem atrapalhado para fazer isso. Mas vou tirar um print do chat aqui, que aparece o nome de todo mundo, né, dos participantes. E vai valer como chamada, tudo bem? Pô, Beleza, professor. Fiquem aí, só até eu terminar de tirar o print. Algum comentário que vocês queiram fazer? Tá chato? Tô falando enrolado, falando rápido? Não, professor, eu acho legal essa parte que você traz, assim, de exemplos, né? Que fica um pouco mais nítido quando você dá um exemplo. Quando você fala, assim, fica muito abstrato. Aí você dá um exemplo, aí acaba conseguindo entender um pouco melhor. Verdade. Eu não falei, mas é o capítulo 4, tá? Do Assaf Neto. Se vocês quiserem procurar. Assim, ele escreve muito mal, gente. Eu sou um cara que tem um pezinho aí nas relações internacionais, meio humanas, mas o texto é meio confuso, tá, gente?
Se vocês forem pegar para estudar sozinho, talvez vocês tenham alguma dificuldade, porque ele não organiza muito bem o texto. Tá? Ele é muito bom, enfim, cobre o conteúdo todo, mas o texto em si ele não é fluido, tá? Então, mas é o capítulo 4 que eu estou usando como referência, tá? Acho que a professora Silene vai capítulo 3. E também, isso aí é uma opinião pessoal, né? Tem gente que gosta do jeito que o Asaf escreve. Mas eu achei meio... Acho, né? Meio... Nossa, quanta gente. A outra aula só tinha 8 pessoas. Professor, não é mais fácil a gente colocar o nome RA aí? Não, porque eu vou me perder no chat. Ah, entendi. Pronto, já deu, já. Vai melhorar, gente, calma. Eu tô aprendendo. Professor, tenta fazer um Google Forms, Isso. porque aí tem uma. É tipo, não, é o tipo de questionáriozinho mesmo. Que aí você, tipo, tem uma parte que você consegue puxar até um Excel. Teve um professor que eu ajudei num curso de extensão. Aí você, tipo, faz o chamadinha do dia, encerra ela quando termina a aula, né, bonitinho. E aí você já consegue até extrair pro Excel. Excel. Aí já fica Tá. bonitinho lá o RA e tudo certinho. Eu vou fazer isso. Na próxima aula vai... É que eu voltei a trabalhar na Fiesp hoje, então ficou bem atrapalhado. Mas eu preciso fazer isso. Atrapalha muito, né, a dinâmica da aula. Ah, de boa, professor, relaxa. Bom, gente, é isso. Obrigado aí pela atenção. Né? Espero que o conteúdo tenha ficado claro. E é isso. Segunda-feira. Deixa eu ver no chat aqui. Ok, beleza. Ok. Tá bom? Beleza, professor. Boa noite e até a próxima aula. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Oi. Tá. Tá, beleza, João. Eu vou... Se você quiser, é muito grande? Tá. Você pegou, vai, metade da aula, né? Mas será que dá para passar por e-mail isso? Ou pelo Dropbox, não sei. Tá bom. Tá. Beleza. Valeu. Obrigado, viu?